Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Esmoetec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 5 de maio de 2020. Hoje o Resumo News começa com um editorial falando sobre a decisão do MEC de manter a data de realização do Enem 2020. O compromisso do Esmoetec é e sempre será com você, estudante. Nossos podcasts, nossos projetos, nossas redes sociais, tudo tem como objetivo agregar, passar conhecimento e informação. No entanto, parece que o Ministério da Educação não pensa como a gente. A propaganda veiculada pelo Ministério da Educação no último dia 3 demonstra isso. Eles pedem para que você estude como der, pedem para que você se esforce, pedem para que não perdamos uma geração de médicos, de engenheiros ou de professores. O MEC pede para que nos reinventemos e estudemos pela internet. E o que farão os mais de 60 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet? 70% dos brasileiros acessam a internet pelo celular, e estudos mostram que a internet 4G do Brasil é uma das piores do mundo. O MEC não se importa com você, aluno de escola pública. O MEC não se importa se você vai conseguir estudar, se você vai ter acesso às aulas ou se você vai resistir mentalmente durante a maior pandemia do século XXI. Mas a grande questão é que o MEC nunca te apoiou e seguirá sem apoiar. Na prática, o cenário é o mesmo. Amigo estudante, a briga de agora é uma das maiores de todas. Vocês terão de batalhar contra o tempo, contra a falta de recursos, contra a falta de aulas e agora, contra o MEC. Não vai ser fácil. O Esmoetec pede para que vocês, acima de tudo, resistam. Resistir é mais que conseguir estudar. Resistir é mais do que aprovação. Resistir é sobreviver a isso tudo com a menor quantidade de danos possível. Cuide de si mesmo. O Enem não é a sua vida. Você é a sua própria vida. Fique em casa, mantenha sua mente saudável. Passaremos por mais essa. Juntos. A primeira notícia é da Folha de São Paulo. Bolsonaro manda repórteres calarem a boca, ataca a Folha e nega interferência na PF. E vamos abrir o episódio de hoje falando sobre Bolsonaro, porque é o assunto do momento. Enfim, assim, a gente sempre abre falando do Bolsonaro. E hoje o Bolsonaro, nessa terça-feira, de manhãzinha, o Bolsonaro ele deu uma coletiva em frente ao Palácio da Alvorada, onde infelizmente ele mora, né? E aí ele mandou repórteres calarem a boca, né? Uma repórter, ela perguntou incessantemente, assim, ela insistiu na pergunta, né? Presidente, você interferiu na PF? Presidente, você interferiu na PF? E ele foi mandando ela calar a boca, ele foi mandando, foi xingando ela, enfim, né? E ele tava com uma imagem de uma folha, de uma capa da Folha de São Paulo, né? Com a manchete, novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. E aí ele disse que não interferiu na corporação. Abre aspas pro Jair Bolsonaro. Que imprensa canalha a Folha de São Paulo. Canalha é elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Sérgio Moro disse que eu quero trocar por questões familiares. Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos. Zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo. Dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. E é importante dizer que o novo diretor-geral da Polícia Federal, o Rolando Souza, ele decidiu trocar a chefia lá da superintendência da PF no Rio de Janeiro, porque lá é foco de interesse da família Bolsonaro. Lá o Flávio Bolsonaro está sendo investigado. Lá o Carlos Bolsonaro está sendo investigado. Então é interessante para o Bolsonaro trocar. E aí a sequência foi tipo, a repórter: Bolsonaro, você pediu a mudança da superintendência da PF no Rio? Aí o Bolsonaro falou: cala a boca, não perguntei nada. Aí a repórter perguntou de novo. E aí o Bolsonaro falou: Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Perguntou novamente a repórter. E aí o Bolsonaro gritou: cala a boca, cala a boca. Sobre essa questão do Bolsonaro, o João Dória e o Wilson Witzel se pronunciaram lamentando a escalada autoritária no país. O João Dória disse que presta solidariedade aos profissionais da imprensa e aos veículos de comunicação. E o Witzel falou que mandar um jornalista calar a boca é tentar calar a boca da democracia.
Mas é válido dizer que tanto o João Dória como o Wilson Witzel já destrataram jornalistas, eles já falaram mal de jornalistas que estavam divulgando notícias sobre eles, então ninguém é santo nessa história. A próxima notícia é do G1. Bolsonaro pediu comando da PF do Rio, diz Moro em depoimento. Abre aspas, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma. Fecha aspas. Bom, a defesa do Sérgio Moro pediu para divulgarem o depoimento que ele deu para a PF lá em Curitiba. Por quê? Porque é interessante para o Sérgio Moro, certo? Ele quer capital político. Mas o que tem de útil lá, né? O que tem de interessante? Primeiro que o Moro, ele repetiu, exaustivamente que ele não acusou o presidente de crime e que isso cabe aos investigadores. Mas ele disse, como tá na manchete, que ele trocou mensagens com o Bolsonaro e uma das mensagens tinha mais ou menos o teor assim: Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Bolsonaro ele queria trocar o superintendente da PF do Rio, porque lá ele, os filhos dele, a família dele, o Queiroz, estão todo mundo sendo investigado. Então é interessante para ele mudar isso. Inclusive, o Bolsonaro agora há pouco ele deu outra coletiva, e nessa coletiva ele até citou tipo o Roberto Marinho. O Bolsonaro tá descontrolado. Ele falou inclusive que eu não lembro exatamente a citação dele porque eu tô falando por cima, não é a notícia, mas ele falou que vai nomear o Roberto Marinho pro STF, porque aí a Globo deixa ele em paz, e que o Roberto Marinho ataca ele, só que o Roberto Marinho morreu, entendeu? É complicado. É importante dizer aqui que eu não vou repercutir todo o depoimento do Sérgio Moro, porque, primeiro, ele deu um depoimento de 8 horas. E segundo, que o depoimento dele é absolutamente inútil, não tem nada legal lá, nada que dê pra utilizar. Assim, na minha humilde opinião, o Moro tá usando esse depoimento pra ele aparecer, cara, porque a gente sabe que o Sérgio Moro é egocêntrico, ele é bastante egocêntrico mesmo. E aí ele viu que, tipo, nem todo mundo veio comigo quando eu acusei o Bolsonaro, deixa eu divulgar isso aqui pra eu continuar em cima. Mas assim, não tem nada muito útil, então eu vou repercutir rapidamente por hoje. Agora chegamos às rapidinhas de hoje. A primeira rapidinha é que o bilionário, o Elon Musk, né, que é o fundador da SpaceX, né, acionista do PayPal, esses negócios, e a cantora Grimes, eles deram um nome bizarro pro filho deles. O nome do filho deles é XAEA-12. Eu vou falar assim porque eu não sei como é que pronuncia em inglês esse negócio, é meio bizarro. E aí você pergunta, Matheus, por que eles colocaram esse nome no filho do... Então, um internauta perguntou pro Elon Musk, e o Elon Musk disse, na verdade, segundo a Grimes, né, mas o Elon Musk repercutiu, a escolha do nome tem como objetivo deixar o filho, que é um menino, livre no futuro para escolher seu gênero sem ficar preso às imposições dos pais. Aí eu penso, mas precisava pôr esse nome no menino, tadinho, ele não pode mudar depois? E a outra notícia rapidinha que eu vou veicular para vocês é que o Wilson Witzel provavelmente vai decretar lockdown nos próximos dias lá no Rio de Janeiro. Ele tem respaldo da Secretaria Estadual da Saúde e do secretário, né, o Edmar Santos, que já definiu a tragédia como a única maneira de evitar uma tragédia maior. E segundo uma fonte ouvida pela Veja do Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel ele decidirá ainda nessa semana se adotará o lockdown ou não. Há muita pressão para ele afrouxar as medidas, né? O Bolsonaro coloca a culpa nele, tipo, crise no Rio de Janeiro, culpa do Witzel, e significa que o Witzel terá dificuldade em decretar o isolamento total, mas ele é mais que necessário. Bom, então é isso, muito obrigado a você que escutou até aqui, a gente finaliza o episódio de hoje. Eu vou pedir para você que escutou até aqui, divulgar pro seu amigo, principalmente a parte do editorial, acho importante que a maioria das pessoas escute. Assina o feed do podcast se você ainda não assinou, também se inscreve no canal se você não é inscrito, se você está escutando pelo YouTube, e também siga as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Também vou pedir pra você... Nossa, eu falei um monte de também. Também vou pedir pra você assinar o outro feed do nosso outro podcast da família Resumetec de Podcasts, que é o República dos Bananas. Em breve tem episódio novo aí falando sobre racismo. É um episódio bem legal. É isso, vou ficando por aqui. Amanhã você me escuta um pouco mais. Tchau!